Saudações, vídeo novo se iniciando neste canal e hoje eu gostaria de relatar minhas experiências a respeito das religiões. Bom, eu nasci em berço católico, tanto meu pai como minha mãe eram batizados e eu também fui batizado. E assim, minha mãe era mais católica porque ela estudou desde o ensino fundamental até o ensino médio em escola de freiras lá em Moçambique. Era interessante que ela me contava que ela tinha aula de francês, era muito mais avançado do que o ensino que é dado hoje em dia. Beleza, e ela me ensinava muito a rezar, assim, a gente rezava quase todas as rezas católicas, todos os dias à noite antes de dormir, e eu adorava. E assim, quando eu tinha uns 8 anos de idade, minha avó adoeceu e veio falecer. E uma parte da minha família era muito budista e arrastou meu pai e minha mãe ao budismo. E eu fui também por tabela. Eu fui conhecer assim e eu notei umas diferenças entre o catolicismo com o budismo que eu estava acostumado. No catolicismo eu não fiz catequese nem nada, mas eu ia em algumas missas, a gente ia às vezes quando falecia gente, ou às vezes quando tinha casamento. E para quem frequenta o catolicismo sabe, né, que você entra lá nas missas, geralmente tem um sermãozinho do padre, tem uns rituaizinhos, né, alguns recebem até aquele, acho que é hóstia que chama. Beleza, isso não veio ao caso. Então o budismo é bem diferente do caso, a gente ficava muito tempo sentado em perna cruzada, entoando mantras, fazendo mudras, às vezes sendo doutrinado, a monja-chefe falava algumas coisas, dava alguns exemplos, umas liçõezinhas, era bem bacana. E o principal deles é não comer mais carne, viver de uma vida vegetariana. E assim, eu estava acostumado a só não comer carne na Sexta-feira Santa. Beleza. Daí, depois que minha avó faleceu, depois uma tia minha faleceu, a gente ia muito nesses lugares do budismo. E depois de uns anos acabamos nos afastando do budismo. Eu também, porque eu ia por tabela com os meus pais. Aí passou um tempo que eu estava praticamente sem religião, sem nada assim. E quando eu entrei no colegial, parecia que vinha muito crente, não sei aonde saía um crente lá da escola e vinha tentar me doutrinar e me levar para a igreja. Mas aí teve um colega meu que era muito amigo meu, que ele me fez o convite de ir conhecer a igreja dele, né, sem compromisso, sem nada, daí eu fui. Nisso eu entrei na igreja evangélica, eu nem sei mais o nome da igreja. E assim, eu notei um clima totalmente diferente, parecia que as pessoas eram muito amigáveis, assim, e todos vinham me cumprimentar, todos vinham me abraçar, assim, sem me conhecer. Naquela época eu não estava acostumado com tanto afeto, parecia que todo mundo queria me agredir naquela época. E assim, foi legal. Eu sei que alguns cultos são diferentes em determinadas igrejas, né, eles não seguem certinho um ritual certo, mas naquele dia que eu fui, o culto começou com uma moça cantando. É muito legal, assim, uma música gospel muito bonita, todo mundo cantando junto, todo mundo se abraçando. Depois teve uma reza, teve um batismo, que na época dentro da igreja eles se utilizavam de uma caixa d'água, alguma coisa assim, e mergulhava a moça lá dentro para batizar. E a gente fez o ritualzinho lá do pão e do vinho. Na verdade era um biscoitinho, água e sal com um suco de uva, alguma coisa assim. Era bem interessante porque parecia que as crianças também eram levadas para um outro lado, assim, junto com elas. Eu acho que é uma coisa correta, que criança adora ficar junto com criança, né? Beleza, né? Mas naquela época eu acabei não seguindo porque uma coisa que eu tinha muito preconceito nessas igrejas evangélicas naquela época era a questão do dízimo. E naquela época eu queria ganhar dinheiro, eu era muito apegado a essa ideia, e eu também estava fazendo o cursinho da Poli para tentar entrar na faculdade mais para frente. Beleza, fui, aquela vez conheci, mas acabei
não indo mais. E daí quando eu estava com 18 anos, minha mãe veio a ficar doente. Ela começou a ter uma hepatite C que estava corroendo o fígado dela. Na verdade, foi muito engraçado porque ela tinha tido complicações no parto em 84. Acho que eu tinha um irmãozinho que também veio a falecer depois de alguns meses depois do parto. E ela quase faleceu, teve que usar muito sangue. Naquela época não se fazia o controle, em 84, das bolsas de sangue em respeito ao hepatite C, e tanto que o HIV também estava no comecinho naquelas épocas dos anos 80, né? Então ela contraiu essa hepatite C. Essa hepatite C só vem a piorar, só vem à tona depois de, sei lá, uns 16 anos depois, 17 anos depois. Foi em 84, ela teve uma piora muito forte em 2002. Em 2002 ela começou a fazer uns tratamentos no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo. Isso foi essa relação de 2002 até 2007, quando ela veio a falecer. Beleza, em 2002, acho que estava com uns 18 anos de idade, eu peguei a Bíblia, a versão pastoral que tinha aqui em casa, que minha mãe comprou porque ela era muito fã do Padre Marcelo, tanto que foi o Padre Marcelo que indicou essa Bíblia. Talvez até os comentários lá embaixo foram do próprio Padre Marcelo, que estava tentando ajudar a entender aqueles parágrafos. Então era uma Bíblia bem completa, porque a versão pastoral tem uns livros a mais do que as Bíblias mais comuns, né? As Bíblias, talvez até as evangélicas, né? Protestantes, assim dizendo, né? Teve a Reforma, depois o Martinho Lutero, mas isso aí já é viagem demais. Beleza, daí comecei a ler essa Bíblia, jurando que quando eu terminasse de ler a Bíblia, minha mãe ficaria curada. Comecei com 18 anos, fiquei lendo noite por noite, palavra por palavra, e vim a terminar de ler a Bíblia com 20, 21 anos de idade. E eu lembro que quando eu passei para aquele capítulo, aquele livro dos números, nossa, foi muito maçante. Eu até queria pular esse livro, mas como eu tinha jurado que eu ia ler a Bíblia de cabo a rabo, palavra por palavra, para a cura da minha mãe, eu peguei aquele livro Números, fiquei lendo palavra por palavra todo o censo que se fazia naquela época das 12 tribos de Israel. E foi muito maçante. E terminando de ler a Bíblia, pareceu que minha mãe teve até uma piora no quadro de saúde dela. Depois, ela veio a falecer depois de uns anos, e eu acabei perdendo um pouco a minha fé, né? E é uma coisa um pouco infantil da minha parte, mas era a minha cabeça naquela época. E eu tinha achado que não se cumpriu o que essa promessa que eu tinha feito. Assim, depois que minha mãe faleceu, eu fiquei praticamente sem religião por um tempo. Daí quando eu estava com uns 28 anos de idade, eu estava em relacionamento com uma moça e a gente não estava indo muito bem, estava muito desentendimento, tal. E aí eu acabei parando no espiritismo, porque estava buscando algo maior, algum significado para a minha vida. Eu estava um pouco desanimado também. Legal, eu fui no centro espírita, aqui perto de casa, kardecista, e eu tomei os passes, ouvia as pessoas pregando sobre, lá dentro tem uns oradores também, e assim, recebia a resposta dos médiums depois, e depois de uns meses de ir lá, porque lá se utilizava o passe do cartão azul, passe do cartão rosa e passe do cartão amarelo. Para quem não conhece o kardecismo, sabe que são denominações de passe de magnéticos para o corpo e para a alma. Tem passe para obsessão, tem outra passe para
uma coisa mais física, né? Então isso aqui não vem ao caso também a entrar em detalhes. Então, depois de um tempo de frequentar lá e falaram assim, você está preparado para iniciar o curso dos aprendizes de evangelho que eles tinham lá dentro, que eram aulas sobre a doutrina espírita, kardecista e muitas das partes do Chico Xavier também, onde a gente aprendia muito na forma mais cristã do espiritismo, dos significados, das coisas, né, dos fenômenos. E tanto nesse curso que tinha curso de passe, eu aprendi a dar passe, essas coisas bacanas, mas não cheguei a trabalhar no centro. E durante esse curso eu acabei conhecendo uma outra pessoa fora do curso, e eu comecei a ter um relacionamento com ela e acabei largando o espiritismo nesse ponto. E depois fiquei uns 2 anos também sem religião, mas depois que eu terminei o relacionamento, eu fiquei com uma vontade de ir para a Umbanda. Conhecer algo novo, assim, eu tinha ouvido muito falar dessa religião Umbanda, que é considerado a primeira religião genuinamente brasileira, porque ele une o quê? A religião indígena, que é dessa terra, a religião africana, trazido lá naquelas épocas, há mais de 500 anos atrás. E assim, uniu também o catolicismo, uniu algumas coisas do Oriente, talvez um pouco do budismo. É uma religião bem completa nesse quesito. Beleza, daí eu fui pesquisar e achei um aqui perto de casa, daí eu fui lá. Eu vi que era uma coisa assim totalmente diferente, que eu não estava acostumado, mas eu gostei porque era muito gostoso assim. Ouvir o som do atabaque, as pessoas cantando, dançando. Dependendo da semana tinha a gira dos caboclos, a gira dos pretos velhos, a gira dos boiadeiros e por aí vai. E assim, eu senti bem, assim, porque durante o culto, depois do canto, depois da limpeza, a gente ia assim, cada um ia para um médium, que é onde a gente podia fazer perguntas, podia falar, tô com problema nessa área da minha vida, o que tá acontecendo, como resolver. Daí o médium às vezes dava uma receitinha para você, assim, limpava você com a ruda, dava uns passes, era bem interessante, assim. Eu acabei adorando muito essa prática, né, porque eu sentia um frescor muito forte, até o cheiro da ruda eu sinto bem agora, ultimamente. Beleza, esse foi o primeiro terreiro que eu fui, daí eu fui para mais 2 terreiros depois desse. Daí o segundo terreiro que eu fui, esse terreiro eu não sei porquê, mas eu sentia muito emocionado quando eu ouvia os cantos, os atabaques, e por sinal eles eram o terreiro mais afinado que eu já fui. Tanto que eu cheguei até a adquirir um CD deles de comemoração de 75 anos do terreiro, e o canto deles, a afinação, tanto do atabaque como o canto deles era muito sincronizado, certinho. Era muito gostoso de ouvir. E assim, tanto nesse terreiro que teve duas vezes que a primeira vez que eu fui era a gira dos baianos, eu acho. E eu acabei, o médium que me atendeu era justamente o Babaorixá de lá, tipo, era o pai de santo principal. Ele olhou para mim, ele estava incorporado, né? Ele olhou para mim e falou assim: você está bem, mas você precisa cuidar mais do cardíaco, alguma coisa aqui do chakra cardíaco não está muito bem, né? Beleza, daí eu fui mais algumas vezes, depois teve um gira dos pretos velhos, assim, dessa vez foi uma médium mulher que me atendeu. Ela olhou pra mim assim, ela falou:
Você tá bem, mas o seu chakra cardíaco não tá muito, não tá muito bem assim. E a médium comparado com o Preto Velho falava uma linguagem mais características que eles usam justamente por causa da época deles, né, para identificação deles. Na verdade são espíritos avançadíssimos que talvez seja até um dos mais avançados, mais sábios, assim dizendo, que eles sentam até num banquinho mais baixo justamente para mostrar a humildade deles, sendo que eles não querem ser superior a você, né? Assim, e ao mesmo tempo eles são. Isso aqui que é engraçado, né? Beleza, ele olhou para mim e falou assim: Misifio, alguma tal, o seu chakra não está muito bem, do cardíaco, né, o emocional. Use bastante a cachola junto com o cardíaco, o coração. Foi um conselho muito legal. E também falaram assim que você deve fazer mais caridade, ajudar os outros, tanto no terreiro como fazer doação, ajudar uma instituição, porque isso aí deve ter algum aspecto kármico meu, alguma coisa assim, adquirido ou nessa vida ou em vidas pregressas, passadas, né? E assim, legal, esse foi um terreiro que eu fui. Depois eu fui num outro terreiro, que esse terreiro era um pouquinho longe da minha casa, então eu queria achar um mais perto. Esse terceiro terreiro, eu senti uma conexão muito boa lá dentro, tanto que teve uma vez que um médium estalou o dedo assim, eu senti uma vibração. Engraçado que a maioria dos médiums que me atendem são aqueles médiums, ou é Babaorixá, ou é o tocador de atabaque, que está na hierarquia um pouquinho acima, né? Só abaixo do Babaorixá. E assim, esse terreiro teve uma gira que eu fui, eu estava tentando atingir o estado vibracional, tanto que eu tenho um vídeo nesse canal falando do estado vibracional, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá. Então eu estava mexendo muito a energia do meu corpo para tentar atingir esse estado vibracional. E eu não lembro muito bem que gira era. Beleza, eu fui lá e a médium olhou para mim e falou assim: nossa, você está muito iluminado. Você pode até um dia tentar ser um Babaorixá, alguma coisa assim. Não me gabando assim, porque eu acho que quando você é um Babaorixá é porque você tem mais karma, você tem que trabalhar mais, tem que fazer mais do que os outros, né? E assim, beleza, daí ela falou assim: eu recomendo você a frequentar nossos cursos sobre a doutrina Umbanda que ocorre nessa casa, nesse terreiro. É um tal dia da semana para me aparecer lá. Daí eu fui nesse dia da semana, apareci. Legal, conversei com a Babaorixá, que era uma mãe de santo lá. Me aceitaram lá dentro. Daí eu fui em várias aulas, muito gostoso lá dentro também. A gente teve várias atividades também lá dentro, meditações. Teve até a visita de um espírito de um mestre indiano que, nossa, eu juro assim, antigamente eu não tinha muitos fenômenos assim físicos, né? Eu tenho um relato das minhas projeções astrais, né? Mas esse foi um pouquinho diferente. Eu estava assim sentado, meditando assim, porque eles falam que tem que meditar naquela hora. E esse espírito, esse mentor, esse mestre indiano, ele gosta assim de talvez até incorporar em outras pessoas. Eu senti que alguma coisa estava arrumando a minha postura, a minha mão, assim, me deixando um pouquinho mais ereto, deixar a mão certinha naquela posição, assim, inconscientemente, eu assim,
estava consciente que não tinha ninguém assim me tocando para arrumar minha postura. Era uma coisa mais interna minha. Foi uma experiência muito engraçada e muito místico da minha parte, né? E gostei. E assim, nessa época eu tava também muito triste porque eu tinha um amigo meu que era muito amigo. Ele cortava meu cabelo assim, já faz uns anos. Eu ia, às vezes eu ia cortar cabelo lá, a gente ficava a tarde inteira conversando. Era muito legal. Tanto que nas últimas vezes que eu fui, parecia que a gente estava pressentindo que a gente ia se afastar, porque eu nunca fiquei tanto tempo lá conversando com ele. Às vezes eu chegava lá de tarde e a gente ficava quase 3 horas. Ele cortando meu cabelo e a gente conversando. Tanto que ele me deu muito apoio quando eu comecei a fazer o canal. Falei pra ele que eu queria ser youtuber. Ele me deu muita força, se inscreveu, dava like, e ele fazia live comigo no Facebook dele. Quando eu ia cortar o cabelo, ele ligava o celular e deixava no live. Nossa, era muito gostoso. Ele me contava um monte de causos dele. Na verdade, ele é alagoano, mas ele passou a maior parte da vida dele, acho que na Bahia, a maior parte da juventude dele. Ele me contava os causos que acontecia, que acho que lá nos anos 70 ou 80, não sei. Tinha certos lugares que ele foi com um amigo dele e de repente um amigo dele joga um 38 na mão dele e fala: vai apontando na janela, vai pra espantar os caras assim. E ele nunca tinha atirado, nunca tinha usado um revólver. Ele ficou tremendo com aquele revólver na janela, assim, mais para os caras ao redor não mexerem com eles. Nossa, e ele tinha umas histórias também que ele frequentava uns inferninhos aqui perto, até perto onde ele cortava o cabelo lá. E teve umas vezes que o inferninho eles estavam dopando os clientes. E tanto que teve uma vez que ele saiu carregado Ele falou que ele se sentiu até um porco, né? Saiu carregado das pernas, dos braços, e ele foi jogado na frente onde ele trabalhava lá. Nisso ele perdeu a carteira, perdeu o celular. E assim, ele tinha prometido que parou de beber, assim, nos últimos meses, antes dele falecer, que eu ia lá, ele tinha parado de beber também. Isso foi lá nos anos de 2016, eu acho. Nossa, cara, e ele me contava umas coisas também sobrenaturais que acontecia com ele, que uma vez ele saiu de um boteco bem tarde, assim, da noite, acho que quase de madrugada, e tava só ele na rua, assim, e ele percebeu que apareceu um bandidinho, alguma coisa que queria roubar ele. E quando esse bandidinho apareceu perto dele, esse bandidinho olhou pra ele, olhou pro lado dele e falou assim: me desculpe, minha senhora, e saiu correndo. Ele olhou assim pro lado, não tinha ninguém do lado dele, ele tava praticamente só ele e aquele bandidinho lá na rua. Ele falou que ele voltou pra casa com uma interrogação enorme na cabeça, não sabia o que tinha acontecido. Aí ele tava falando assim, acho que talvez tenha sido algum espírito protetor, um espírito protetora, no caso é uma mulher assim. E e tem muitos casos que eu não vou contar aqui também, que eu fico muito emocionado quando eu falo sobre ele. E eu acabei esquecendo, antes de ir pra Umbanda, tinha um pessoal da Testemunha de Jeová que começou a ligar aqui pra minha casa. E eles, todo dia, não sei, quinta-feira, tal hora, eles ligavam pra ler um trecho da Bíblia. Eu concordei, assim, porque eu gostava desse assunto. Eu falei até que eu tinha lido toda a Bíblia, né, quando eu tinha 18 anos. Legal, passaram-se alguns meses que eles estavam lendo a Bíblia pra mim. Eles me convidaram para ir lá, sem compromisso, sem nada, e era bem perto aqui de casa também. E assim, eu recebi um monte daqueles tinha as vigílias, né? E
Até um dos irmãos lá dentro me passou um DVD falando da história das Testemunhas de Jeová, que eles foram muito judiados lá nos Estados Unidos, né? E tem outro nome, Watchtower, né? Tem a própria revista, acho que é isso, Torre de Vigília, alguma coisa assim. E assim, foi legal. O culto é muito parecido com o evangélico. As pessoas são muito afetuosas, vinham todos te cumprimentar, te abraçar, tinha canto. Eu até ganhei um livrinho assim do cântico. É legal que tinha um pastor, as pessoas eram jovens lá dentro também. Tinha um pastor, acho que às vezes da minha idade, que ele é analista de sistemas, programador. Naquela época eu também era, né? E assim, ele tinha me passado uns tutoriais em CD, uns programinhas, falando que para estudar aquilo lá, tal, que ele conseguiria me pôr, acho que também lá dentro da parte de sistemas da linha amarela do metrô. Legal, mas naquela época eu estava ganhando muito dinheiro como corretor de imóveis, assim, eu tinha pego umas comissões muito generosas, quase uma comissão minha naquela época era quase que um ano inteiro de salário que eu ganhava como web designer de uma empresa lá. E era, nossa, e assim, depois eu comecei, naquela época tem uns probleminhas assim com uma ex minha e também eu comecei a beber muito também, essas coisas assim, eu tava um lixo, viu, e assim, eu acabei nem aceitando, tava me acomodando nessa parte. Mas são coisas da vida que acontecem, né? E assim, essas religiões principais, eu acho que está faltando também o Islã. O Islã é engraçado que em 2018, ano passado, eu fui na Bienal do Livro e eu acabei entrando numa stand do islamismo. Daí vem eu estava conversando com as mulheres lá do Islã, lá, era muito legal, eu até postei no meu Instagram aqui as fotos. Eu ganhei um monte de aqueles livretos, né? Até uns quadrinhos assim, a respeito do Islã. As moças estavam falando assim do Islã, né? Do que as pessoas têm muito preconceito por causa dos atentados. E tinha um monte de figurinhas de inventores do Islã, tanto teve aviador, cientista, navegadores, que eram muçulmanos naquela época, né? E é muito interessante. Eu até perguntei assim, por que é tão difícil achar o Alcorão, que eu sempre tive curiosidade de ler, mas nunca achei, até tinha baixado o Alcorão em PDF, mas vocês sabem, né? Em PDF é maçante de ler. Tanto que até eu estava lendo num livro do próprio professor Pirca, tem até um vídeo no meu outro canal comentando desses livros, que ele comenta assim que ler em papel é melhor do que ler na telinha de um luminoso de um celular ou de um computador, porque cansa menos os olhos, né? Nossa natureza não foi feita para isso, né? Então, assim, eu não consegui ler esse PDF, mas eu queria comprar o Alcorão, e eu perguntei para ela falou assim, você tem que encomendar na mesquita, alguns negócios assim. Legal, acho que tá faltando ler o Alcorão, entender um pouquinho mais sobre a doutrina Hare Krishna também, eu não entendo muito bem, o hinduísmo. O hinduísmo é bem interessante, eu vi um pouquinho sobre Brahma, sobre Shiva, essas coisas assim, também não vou me entrar nesse contexto. E se sintetizando as religiões, ao meu ver, eu vejo as religiões da seguinte maneira. As religiões são que nem carros, tem várias cores, vários modelos, várias utilidades para tal lugar. E assim, cada religião é um carro em específico. Uma é uma picape, outra é um Fusquinha, outra é uma Ferrari, mas todos te levam para algum lugar. Todos são ferramentas para algum lugar. E todos têm em comum a caridade, a fraternidade, fazer o bem, a evolução pessoal, né? E acredito que realmente são coisas boas, não importa a sua religião.
Tanto que, até voltando lá no contexto, Testemunha de Jeová, as pessoas têm muito receio de falar que eles pertencem a Testemunha de Jeová. Tanto lá na igreja, que até tinha uma senhora, que acho que até ela me ligou para mim, me convidando a ir para lá. Ela falou que ela sofreu muito preconceito quando ela comentava da religião dela, que é a Testemunha de Jeová, e as pessoas ficavam... Ela até fez assim uma cara assim, falando, o que? Testemunha de Jeová, tal, parecia um crime. Tanto até que agora na faculdade tem um rapazinho, muito meu amigo. Uma vez ele estava falando de religião, eu perguntei para ele qual é a sua religião, assim, ele baixou um pouco a cabeça, meio falou baixo, assim, até com uma mistura de vergonha e receio. Ele falou Testemunha de Jeová. Daí eu falei assim, eu conheço, eu frequentei uns meses assim para ver. E eu não... E assim, eu acredito que não tenha nada que você possa ter preconceito que não seja benéfico, que eles fazem mal para alguém. Ele até falou que foi proibido na Rússia, mas eu acho tudo isso uma grande bobagem, né? Ainda bem que na nossa Constituição o direito da religião é garantido para todos os cidadãos. Então, se você está na sua religião, está feliz, permaneça e tenha orgulho dele, assim. Os outros são outros, a opinião deles é problema deles, não seu. Beleza? Espero que tenham gostado. Até!